Nas Backrooms, temos uma variedade de entidades, que vão desde as mais hostis até as mais pacíficas. Uma parte delas foi muito bem catalogada, as demais são completo mistério, mas existem entidades únicas que governam um determinado nível, como se fossem divindades, mandam e desmandam, seja de maneira benevolente ou de pura maldade. O nível que trago agora é o nível The Dark Metro, a contraparte do nível The Metro. Dificuldade, classe Lambda. Inseguro, hostilidade humana, entidades sencientes. Diferente de sua contraparte The Metro, The Dark Metro fica em uma área aberta com uma cidade suburbana industrial dos anos de 1700, relativamente modernizada. O nível está preso em uma noite permanente, a escuridão aqui é quase total. As estradas e calçadas são muitas vezes rachadas, esburacadas e até crivadas de sumidouros. Às vezes com objetos como sucata, com fios soltos espalhados pelo chão. Além disso, grande parte da grama está morta ou arrancada em certos lugares, quase como se um veículo passasse por cima dela. As árvores foram documentadas como semelhantes às do nível 129, altas, ásperas, cheirando a carvão e às vezes mortas por dentro. As luzes da rua estão quebradas e as linhas de energia criam um zumbido baixo de eletricidade que pode ser escutado em todo o nível, exceto quando The Dark Metal chega e abafa todos os sons presentes com o seu próprio som. Uma característica notável é que não há fontes de luz presentes como iluminação pública ou luzes domésticas, excluindo as velas vermelhas que revestem cada casa e grandes postes de luz vermelhos que brilham diretamente sobre os trilhos da ferrovia. A temperatura do nível varia entre -1 grau Celsius a 10 graus Celsius. Informações como o tamanho do nível, população, objetos, presenças de entidades e estabilidade da realidade são desconhecidas ou estão sujeitas a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio. O que se sabe, segundo o último relatório do MEG, é que o nível, assim como uma cidade comum, está dividido em regiões e pontos de referência. Os locais conhecidos até então são as regiões dos bairros, a região central, onde se localiza 2 pontos de referência, que se trata do edifício principal constituído da Catedral e da Torre dos Sinos, e o Central Plaza e a ferrovia, que fica logo atrás. A ferrovia é um conjunto de trilhos de trem que ficam atrás do Central Plaza. Os trilhos levam a um túnel à esquerda, mas descontinuam à direita, toda a área iluminada pelos postes vermelhos mencionados anteriormente. Após o primeiro conjunto de toques dos sinos carmesins, The Dark Metro pode ser visto voando pelo céu e descendo lentamente até a ferrovia. Durante este tempo, sons de locomotiva são audíveis, não importa o quão perto ou o quão longe esteja dos trilhos. A cada toque do sino, ele se aproxima cada vez mais, até finalmente chegar ao chão. Durante este tempo, o ritual terá começado. Os exploradores do MEG relatam ouvir sons de sussurros, batimentos cardíacos e de respiração, além do som do próprio trem. Além disso, a exposição prolongada à luz vermelha parece provocar queimaduras de primeiro e possivelmente até de segundo grau. Manchas de sangue e vísceras também podem ser encontradas no chão, pelos lugares que The Dark Metro percorreu. Os bairros são os lugares onde os habitantes do nível buscam abrigo e passam a maior parte do tempo. Às vezes podem conter itens de valor, mas a tentativa de tentar furtar as casas quase sempre resultará em captura e transferência para a Central Plaza. Recomenda-se usar lanternas e fontes de luz com a menor potência e frequência possível, pois a luz pode atrair a atenção dos habitantes hostis. The Central Plaza foi o último local descoberto, que é o nome de um grande estacionamento com um pequeno shopping center e lojas. Nenhuma das coisas está aberta ou iluminada, mas a população se encontra para fazer negócios e atividades comunitárias. O lugar é quase sempre muito povoado, porém muitos optam por se esconder em suas casas quando o dia do sacrifício chega. Durante esses horários, o Central Plaza terá a menor movimentação. A quem pretende explorar essa área, este é o melhor momento. É muito importante que qualquer andarilho que acabe no nível mantenha sua presença desconhecida para a população, ou então sua vida estará em grave perigo. Imagens das câmeras dos exploradores do MEG mostram que os andarilhos capturados são levados à força até o prédio principal, onde ficaram frente a frente com uma das entidades do nível para ter seu nome registrado. Após o registro, esse andarilho passará a ser tolerado pelos habitantes locais.
O edifício principal se assemelha a uma antiga catedral de igreja e tem muitas placas grandes com palavras em latim. As traduções parecem estar falando sobre um glorioso Senhor do poder e das trevas, falando em servir ao maior salvador que poderíamos ter pedido. Presume-se que as inscrições estejam se referindo a The Dark Metro. Do topo da torre há um conjunto de 2 sinos de igreja que são coloridos em vermelho carmesim. Os sinos podem ser vistos de qualquer região do nível e a única maneira de acessá-lo é escalando a torre pelo lado de fora. Os habitantes do nível se reúnem na praça para realizar a cerimônia onde sacrificam alguém a The Dark Metro. Eles parecem adorá-lo humildemente como uma espécie de divindade e realizam sacrifícios para mantê-lo saciado. Os sinos tocam 3 vezes a cada hora. O primeiro toque significa que The Dark Metro chegou com sucesso ao nível e no 12º que ele fez o seu pouso. Os sinos se movem de maneira anômala, sem a intervenção dos habitantes locais ou das entidades. A entidade responsável por registrar os novos andarilhos é chamada de The Dark Priest. Ele utiliza uma tábua de pedra para gravar de maneira anômala o nome do andarilho e a partir daí ele passa a ser um possível candidato a se tornar sacrifício para The Dark Metro. Durante o ritual, The Dark Priest é acompanhado de outras 2 entidades, que são chamadas de The Shadows. Eles ficam nas portas do edifício principal. No 12º toque dos sinos carmesins, The Shadows trará uma caixa vermelha e preta, e o nome é sorteado ao acaso. The Dark Priest chama o nome de quem for sorteado. As sombras se moverão pela multidão e levarão a pessoa à força até a ferrovia. O resto dos habitantes seguirá para testemunhar o evento, e quando chegar até o local, as portas de The Dark Metro se abrirão, quase convidando a pessoa para entrar. O sacerdote também conduzirá a pessoa escolhida até o trem e a colocará lá dentro. Nesse ponto, The Dark Priest parece fazer uma oração para The Dark Metro na língua latim. Então, o trem fechará suas portas e começará a andar pelo chão como se houvessem trilhos, destruindo qualquer grama ou objetos em seu caminho. O sacerdote então dispensará a todos até o próximo ritual. Entidades. A princípio, apenas 4 entidades foram documentadas. The Dark Priest é um tipo de sacerdote que realiza cerimônias e age como um mediador entre a população e The Dark Metro. Usa vestimentas quase que inteiramente pretas, e às vezes é visto com uma bengala ornamentada com joias de cor carmesim. Devido às roupas e à ausência de luz, não é possível ver seu rosto, e aparentemente ele é humano, e só fala no idioma latim. The Shadows, que se trata de 2 entidades humanoides, realizam o papel de ajudantes físicos de The Dark Priest. As sombras nunca falam ou mesmo se movem com muita frequência, elas só são vistas na presença do sacerdote, quase sempre parados e quietos, além de conseguir se mover de maneira anormal, mesmo em multidões. Utilizam ternos idênticos. E por fim temos The Dark Metro, que é o seu nome mais conhecido, mas também ele possui outros nomes como a Divindade Sombria, o Salvador, a Sombra Carmesim, o Trem e a Coisa. As descrições exatas de The Dark Metro variam devido a uma estranha propriedade de semicensura, essa também que é vista no nível 404. Tentativas de fotografar ou gravar a entidade de qualquer forma resultarão em uma aparência falsa. A aparência que leva em fotos e vídeos se assemelha a um vagão de metrô, com pintura Vantam Black, faróis vermelhos e sem anúncios ou grafites de qualquer tipo. O interior parece quase idêntico ao metrô regular, mas isso não passa de uma ilusão e a verdadeira forma de The Dark Metro só é vista de maneira presencial. Detalhes retransmitidos incluem olhos negros com pupilas vermelhas no lugar de seus faróis, uma substância preta que compõe seu interior que é semelhante à que compõe The Shadows. Assentos e paredes feitos de rostos gritando, várias entranhas e órgãos no chão, e ao longo das paredes e até mesmo dentes podem ser vistos. Sem dúvida, The Dark Metro é algum tipo de criatura viva. Colônias. Atualmente o Mega está se esforçando para formar um posto avançado no nível, mas devido à hostilidade dos habitantes da cidade e métodos de entrada não confiáveis, isso não acontecerá em um futuro próximo. Os andarilhos da cidade parecem residir nas casas dos bairros, que ainda têm um número não identificado. Eles raramente são vistos fora de suas casas. Se não estão em casa, estão no Central Plaza, onde muitos deles participam do comércio local e se misturam nos estacionamentos. Outros optam por se sentar nos bancos do edifício principal, provavelmente rezando para The Dark Metro ou uma divindade diferente pela salvação. Entradas. Atualmente, a única maneira de entrar no nível é através do nível The Metro. Relatos descrevem as luzes,
se apagando de repente no nível, e o barulho sendo substituído por gritos de gelar o sangue antes do andarilho aparecer em The Dark Metro. É relatado também a gravidade mudando e um som alto de respiração ecoando por todo o nível antes que o andarilho dê no clipping no chão. Todos estes métodos de entrada nunca foram replicados. Aparentemente é a entidade do nível que arrasta os andarilhos em The Metro para seu próprio nível, a fim de obter mais sacrifícios para seus rituais. Outros métodos foram tentados, mas se provaram ineficazes, como o uso do nível 797 ou a realização do ritual do Rei da Montanha, mais especificamente solicitar uma viagem ao nível The Dark Metro pelo próprio metrô do nível The Metro. Saídas. Atualmente não há nenhuma maneira conhecida de escapar se já tiver sido capturado. Mesmo métodos como o no-clipping e a convocação da entidade 51 não tiveram sucesso. A melhor chance de escapar é antes de ser capturado. Um agente do MEG, que caiu no nível chamado James Clay, conseguiu escapar do nível andando pelo túnel pelo qual The Dark Metro entra no dia do sacrifício. Ele reapareceu no nível 0, com pequenas queimaduras e vários ferimentos. Esse método foi tentado novamente por um agente diferente que já havia sido capturado e catalogado na época, mas em vez de escapar, a câmera do corpo do agente de repente perdeu a transmissão. Desde então, ele não foi visto ou ouvido. Esse método de saída é extremamente difícil devido à quantidade de pessoas na praça central, já que é necessário passar por ela para chegar à ferrovia. A agente Galena também foi misteriosamente encontrada em estado de psicose no nível 3, mas ela disse que não se lembra de como conseguiu escapar. Esse é o único caso documentado de alguém que conseguiu escapar após a captura e registro no nível. Teoria. Tudo leva a entender que The Dark Metro é algum tipo de criatura que camufla sua verdadeira forma a quem é de fora do nível. Pelas descrições, acredito que se trata de uma criatura draconiana que está perdendo partes de seu corpo e precisa se regenerar a cada 3 dias. Ele não digere o andarilho, mas sim o funde com o seu próprio corpo. Será que ela absorve a alma do andarilho também? The Dark Priest possivelmente é um dos primeiros, se não o primeiro humano a chegar no nível. Provavelmente foi um padre ou tinha alguma posição na hierarquia da Igreja Católica, mas acabou por ser corrompido por The Dark Metro e fazendo um acordo com ele e fundando uma nova religião no nível. Talvez ele tenha ajudado a construir a cidade. Acredito que as entidades The Shadow são na verdade uma versão em miniatura de The Dark Metro para garantir que o acordo será cumprido e também para manter a ordem no nível e neutralizar as rebeliões. Não se sabe se esconder no dia do sacrifício realmente ajuda, já que se o nome do andarilho que esteja se escondendo for chamado, provavelmente será perseguido e encontrado por The Shadows. Mas se fosse assim, por que eles se escondem? Talvez os nomes dos escolhidos são aqueles presentes na praça, mas essa informação é escassa devido aos perigos para os agentes. Levando em conta que The Dark Metro puxa os andarilhos do nível The Metro, posso chegar a 2 conclusões. A primeira, os níveis na realidade pertencem à mesma entidade, que seria o próprio The Dark Metro. Ele usa o The Metro como um nível armadilha, o transformou em um nível falsamente seguro para atrair andarilhos. E a segunda conclusão é que a entidade The Metro foi subjugada pelo The Dark Metro e foi forçada a fazer um acordo em que ela não seria hostilizada e em troca poderia levar alguns andarilhos do seu nível. E por tudo que vi do nível, um possível ponto fraco das entidades seria a luz forte. Um relatório do MEG fala que quando a agente Galena foi capturada, ela tentou acender uma luz forte no rosto de The Dark Priest, só que o mesmo acabou cobrindo seu rosto e agonizando, o que leva a crer que um possível ponto fraco das criaturas possa ser a luz forte. O MEG fez mais desses anexos e relatórios anexados ao nível, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse foi o nível The Dark Metro. Vou estar trazendo novos níveis em breve, para isso você tem que estar inscrito nesse canal, dar seu like, compartilhar e dizer o que achou deste nível. Também pode trazer sua própria teoria do que pode ser esse nível. Estarei voltando em breve, e cuidado para não cair nas backrooms.